Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática. A aula de hoje, que é a nossa quarta aula da playlist Combinatória Descomplicada, ela vai ser dedicada a questões do Enem que cobram o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, beleza? Então vocês vão ver aqui 4 questões que já apareceram no Enem em anos recentes, que bastaria, em tese, né, você saber essa parte do princípio fundamental da contagem para que você conseguisse resolver essas questões. Beleza? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, tá? Ativa aí as notificações para não perder os próximos conteúdos e os próximos vídeos dessa playlist. E só antecipando, a gente vai resolver uma questão de Enem 2003, que é uma questão de senhas de banco, que é super clássica. Se eu não me engano, só no Enem ela já apareceu acho que umas 4 vezes, então é fundamental que vocês entendam esse tipo de raciocínio. Uma outra questão, que é uma questão até meio polêmica, que é uma questão da taça da Copa do Mundo de 2014, tá? E, enfim, quando a gente for resolver, vocês vão entender o porquê que ela é um pouco polêmica. Uma outra questão, que não é do Enem convencional, é do Enem, foi o Enem segunda aplicação, na verdade, foi o ano em que as escolas foram ocupadas e, por conta disso, alguns alunos foram prejudicados e acabaram tendo que fazer o Enem segunda aplicação, tá? Foi uma pequena parte dos alunos, mas enfim, eles tiveram que fazer. E essa questão, de certa forma, ela é muito parecida com essa questão que já tinha aparecido lá em 2013, que é uma questão complicadíssima, mas a gente vai ver que apesar de ter as mesmas características, né, fala em A, B, C, D, cores, vértices adjacentes não podem ter a mesma cor, aqui também era isso. Apesar disso, e apesar de serem 3 cores que você poderia utilizar aqui, 3 cores aqui, as respostas são diferentes. Então vocês vão entender lá no final do vídeo por que as respostas são diferentes, beleza? Vamos lá, vamos começar pela do Enem 2013, que é uma questão relativamente tranquila. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos formada somente por algarismos de 0 a 9 para acesso à conta corrente pela internet. Então já vou destacar isso aqui. É uma senha pessoal de 6 dígitos formada somente por algarismos de 0 a 9, beleza? Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, só que agora permitindo o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caractere. O que ele quer dizer aqui é que você não poderia utilizar exclamação, interrogação, etc. Seriam só as 26 letras do alfabeto e os algarismos de 0 a 9. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. Isso aqui deve marcar de outra cor, porque é o principal aqui da nossa questão, tá? Esse coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo, beleza? O que ele quer saber é qual é esse coeficiente de melhora nessa alteração recomendada. Então vamos começar aqui do comando, né? Ele quer um coeficiente, ele quer um coeficiente de melhora. E o que é esse coeficiente de melhora? É a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Cuidado que sempre que ele fala razão de A para B, ou de A em B, tanto faz, essa razão de A para B, o A, que é o primeiro trecho, digamos assim, que aparece aqui, é o seu numerador e a segunda parte é o denominador. Então ele quer o novo número de senhas dividido pelo antigo número de senhas. Beleza? Então a gente tem que ver quantas possibilidades a gente tinha antigamente, quantas a gente tem atualmente e fazer a razão entre os dois. Beleza? Então, antigamente, digamos assim, então no sistema antigo, o que a gente teria você tem 6 dígitos, beleza? Todos eles poderiam ser formados somente por algarismos de 0 a 9. Lembrem-se que ele não está te dando nenhuma restrição de que os algarismos tenham que ser diferentes, beleza? E uma parada que é fundamental aqui, que é até diferente de uma outra questão que a gente já fez, quando você fala em sistema decimal, por exemplo, centena, dezena e unidade, a centena obrigatoriamente tem que ser diferente de 0,
beleza? Porque o 0 à esquerda não é significativo. Só que em senha bancária não tem problema. Se você quiser fazer uma senha 0000001, é uma senha válida. Por mais que tenha essa pancada de zeros aqui, é uma senha que vai ter 6 dígitos, beleza? Então cuidado com isso. Nesse caso, você não tem aquela restrição que você tem no sistema decimal. Logo, como você tem algarismos de 0 a 9 para colocar aqui, você tem 10 possibilidades, cuidado que não é 9. 9 é se fosse de 1 a 9, mas de 0 a 9 são 10 algarismos, que é o que a gente tem no sistema decimal. 10 algarismos para o segundo dígito, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, 10 para o sexto. Ou seja, você vai ter 10 à sexta. Essa é a quantidade de senhas no antigo sistema. Então, o nosso denominador, a gente já sabe, é 10 à sexta, beleza? E, de certa forma, isso já seria até suficiente para poder matar a questão, né? Porque se vocês observarem as outras alternativas, nenhuma delas tem um 10 à sexta. E dificilmente você vai fazer um cancelamento, por exemplo, em que apareça de um 10 à sexta, um 10 fatorial vezes 56 fatorial, ou um 10 fatorial aqui. Não faz muito sentido. Então, nossa resposta, a gente vai ver que vai ser a letra A. Mas vamos terminar. O novo sistema, o que você pode colocar naqueles 6 dígitos? Você pode colocar os algarismos de 0 a 9, então aqui você tem 10 possibilidades, e vocês podem também colocar as 26 letras do alfabeto, então em tese você teria 36 possibilidades, só que letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula, ou seja, se você coloca um azão ou um azinho, são letras diferentes. Se você coloca Bzão ou Bzinho, são letras que são consideradas aqui como diferentes. Então, na verdade, você não tem 26 possibilidades para as letras, você tem 26 vezes 2, porque como cada maiúscula é diferente da minúscula, você tem essa distinção, então isso duplica a quantidade de letras, isso vai para 52. 52 mais 10 é 62. Logo, o que você vai ter aqui são 62 possibilidades para o primeiro, 62 para o segundo, 62 para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto. E isso aqui é 62 elevado à sexta. Logo, esse nosso coeficiente seria 62 elevado à sexta dividido por 10 à sexta. A alternativa correta é a letra A. Beleza? Só um parêntese nessa questão. Em alguns materiais, talvez vocês vão encontrar isso aqui com o nome de arranjo com repetição. Beleza? Que é, enfim, uma ideia de arranjo que a gente vai ver mais na frente, em que você pode repetir os algarismos ou os objetos que você tem para poder utilizar aqui, tá? Particularmente, eu sou meio contrário a essa notação, porque para mim é só mais uma fórmula ou mais um tipo de contagem que você acha que você tem que aprender, quando na realidade o que você vai usar aqui é simplesmente o princípio fundamental da contagem, beleza? Então, enfim, só um parêntese aí, talvez vocês encontrem com um arranjo com repetição em alguma outra solução aí na internet, mas eu prefiro não definir isso porque eu não acho que não tenha uma grande utilidade, beleza? Essa foi a questão do Enem 2013, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, nessa questão do Enem 2017, ele diz o seguinte: o comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan Juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA, que é o que está aqui. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, e isso vai ser um problema, tá? Mas, enfim, vou só destacar aqui, resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, que são 4, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes, beleza? Isso aqui, essas questões dessa forma, tá? Que também de certa maneira é parecida com essa, elas são famosas em combinatória porque existe um teorema, se eu não me engano é chamado de teorema das 4 cores, tá? Vocês podem depois procurar aí na internet a respeito disso. Mas esse teorema das 4 cores, ele é um teorema que até hoje ele não foi demonstrado manualmente, ele só foi demonstrado computacionalmente, mas ele basicamente diz que qualquer que seja o mapa que você tenha, em inglês o nome disso é Four Color Map Theorem, se eu não me engano, que ele diz basicamente que qualquer mapa que você tenha com regiões aqui, tá? Ele pode ser pintado com apenas 4 cores, de forma que regiões adjacentes nunca tenham a mesma cor, beleza?
Então, é um teorema que é famoso na matemática e por isso que vocês várias vezes vão ver questões desse tipo aqui, tá? De que regiões vizinhas não podem ser pintadas da mesma cor e tal. Beleza? Vocês acham aí esse teorema das 4 cores facilmente aí em vídeos do YouTube, beleza? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha lá. Bom, então resolvi utilizar todas as cores para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Isso aqui também vai ser importante, então vamos destacar aqui. Regiões vizinhas tenham cores diferentes. Beleza. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Bom, uma primeira dúvida que alguns alunos tiveram é porque, por conhecer como foi criada essa logomarca da Copa, alguns sabiam, por exemplo, que essa mão que estava aqui, lá por trás, ela acabava sendo da mesma parte dessa região. Então, alguns alunos entenderam na hora da prova que essa região teria que ser pintada da mesma cor dessa, tá? E apesar de ser uma dúvida válida, digamos assim, ele especifica que essa logomarca da Copa é composta por uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, tá? Ou seja, se é uma figura plana, ele está desconsiderando essa tridimensionalidade da figura. Então, não faz muito sentido para o slogan você pensar que essa parte tinha que ser a mesma dessa. Eu não lembro se é essa que é essa parte ou se é essa que é essa daqui de baixo, enfim. Pouco importa, né? Você não deveria considerar isso porque não é uma figura tridimensional. A gente sabe que é, na realidade, mas para o cálculo da questão, ela é uma figura plana. Beleza? E o que é fundamental que vocês façam em todas essas questões que eles falam em que regiões vizinhas tenham cores diferentes? Alguns alunos ficam perdidos em dúvida se tem que começar por alguma região específica ou se pode começar por qualquer uma delas. A grande verdade é que você pode começar por qualquer uma delas. Mas, se existe uma restrição que é regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, se você começar por uma região, obrigatoriamente depois você vai ter que ir caminhando por regiões adjacentes. Qual é a única coisa que você não pode fazer aqui nesse problema? É saltar regiões adjacentes. Então, como a gente tem 4 cores disponíveis, a gente meio que tem 6 regiões aqui, tá? Depois eu vou apagar isso, mas seria essa região A, essa região B, né, que é essa mão que está aqui, essa região C que está aqui no meio, essa região D, que é essa outra mão, essa região E e essa região F, beleza? Então a única coisa que você não poderia fazer era, por exemplo, dizer que você tem 4 cores para pintar B, depois você pula para D dizendo que também tem 4 cores. Por quê? Porque elas não têm interseção, elas não são regiões vizinhas. E qual o problema disso? Como você não sabe qual dessas 4 decisões você está tomando, pode ser que você tenha escolhido aqui, por exemplo, deixa eu só lembrar as cores, era verde, amarelo, azul e branco, né, as cores da bandeira. Então você pode ter escolhido pintar aqui de verde e pode ter escolhido pintar aqui também de verde. É uma das 4 possibilidades. Se você fez isso e agora você vai para a região 3, você teria 3 possibilidades para a região C, beleza? Só que se você optou aqui, por exemplo, de pintar não de verde, mas sim de azul, então agora você não sabe preencher aquela região C, você não sabe quantas possibilidades que você tem. Porque se você pintou aqui de azul e ali de verde, você não teria mais 3, você teria 2 possibilidades. Então esse é o problema de você pular regiões adjacentes, certo? Logo, o que você poderia fazer aqui seria simplesmente, foi o que eu fiz lá na hora da prova, mas tem um problema em pensar dessa maneira, e já vou explicar para vocês. Vamos começar por aqui, por exemplo. Eu teria 4 possibilidades, depois eu vou para a única região adjacente, que é essa que está aqui. Eu vou ter 3 possibilidades. Por que 3? Porque eu já pintei isso aqui de alguma cor que eu não sei qual, mas independentemente da cor que eu tenho utilizado para pintar essa região, eu vou ter 3 possibilidades para cá, porque eu não posso repetir aquela cor, beleza? Uma vez que eu pintei essa região central, eu tenho 3 formas de pintar essa região que está aqui, porque ela só tem interseção, ela só é vizinha dessa do meio, então eu não vou poder repetir essa cor que estava aqui no meio. Depois, se eu vier aqui para baixo, essa região, ela só tem interseção, ou ela só é vizinha com essa que está aqui, então eu também vou ter 3 formas. Essa região que está aqui embaixo, ela só é vizinha dessa mão que está aqui, então eu também vou ter 3 formas. E por fim, essa região que está aqui também só é vizinha dessa, ela não faz interseção com nenhuma outra, então eu também vou ter 3 formas de pintar.
Logo, a minha resposta aqui, pelo princípio multiplicativo, seria 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, são 5 3 que aparecem aqui. Isso é 4 vezes 3 a quinta, que é 4 vezes 243, que é a mesma coisa que 960, 972 possibilidades. Beleza? 972, alternativa correta, letra E. Notem que... Ah, Fred, não, mas você começou ali pelo canto, né? E se você tivesse começado pelo meio? Não ia mudar absolutamente nada. Se eu começar por aqui com 4 possibilidades, eu vou ter que caminhar para uma das regiões adjacentes. Aqui eu vou ter 3 possibilidades, depois vou ter que vir para cá 3 possibilidades, depois vou ter que vir para cá 3 possibilidades, depois para cá, que é a vizinha dessa, 3 e para cá 3. Se você quiser começar dessa mão maior que está aqui, vai dar a mesma coisa. 4 possibilidades, para aqui você vai ter 3, aqui você vai ter 3. Essa região só está fazendo vizinhança, né, ou interseção com essa daqui, então você tem 3. Partindo dessa para a próxima, essa só tem interseção com essa, então também tem 3 possibilidades, aqui também vai ter 3 possibilidades, beleza? Tanto faz, você sempre teria 4 vezes 3 a quinta, que é 972. Qual é o problema? Ele fala na questão que o comitê organizador resolveu utilizar todas as cores. E eu não percebi isso na hora da prova, tá? Eu acertei sem pensar nisso, mas foi algo que, se eu não me engano, foi uma discussão que o Procópio sugeriu lá no Matemática Rio e eu achei válida. Porque como ele fala, considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, parece que ele quer que você utilize as 4 cores. Né? Então, por exemplo, quando você coloca aqui 4, 3, 3, 3, 3, 3, não necessariamente você está usando todas as cores, porque eu poderia ter uma pintura, por exemplo, apagando aqui esses números, né? Eu poderia ter pintado isso aqui de amarelo, depois eu poderia ter pintado essa região aqui de verde, porque eu só não poderia pintar de amarelo. Depois eu poderia ter pintado essa daqui também de verde, porque eu não poderia pintar de amarelo. Essa outra eu poderia ter pintado de verde, porque eu também não posso pintar de amarelo, mas eu posso pintar de verde, porque ela não é vizinha das outras. Essa dali de baixo, você também poderia ter pintado de amarelo, porque ela só não pode ser verde. E a última que está lá embaixo poderia ser verde, porque ela só não vai poder ser esse amarelo. E notem que aqui você não utilizou todas as cores, você utilizou 2 das 4 cores disponíveis. Então, a melhor forma que ele teria para escrever isso daqui é: considere que o comitê organizador pudesse utilizar quaisquer uma das 4 cores da bandeira nacional, entre verde, amarelo, azul e branco, e não resolvesse utilizar todas. Se ele fala em resolver utilizar todas, você teria que de alguma forma pensar em configurações, por exemplo, em que aqui você tivesse uma cor do tipo A, aqui uma do tipo B, aqui uma do tipo A, aqui uma do tipo C, aqui uma do tipo A, D e aqui uma do tipo A. Aí, bom, você usou 4 cores aqui. Só que isso ramificaria em tantas possibilidades, porque você também poderia ter, aqui ao invés do A, você poderia ter o C. Então você poderia ter uma configuração que tem 2 cores repetidas 2 vezes e as outras 2 uma só. Ou você poderia ter uma única cor repetida 3 vezes e as outras uma vez só. Enfim, isso abriria margem para uma série de ramificações, porque mesmo essas 3 cores iguais, elas não necessariamente vão estar aqui. Eu poderia ter aqui o A e aqui o C. Enfim, já deu para perceber o quão complicado seria se você fosse levar à risca esse resolveu utilizar todas as cores, beleza? Então, fica essa ressalva nessa questão. E teve algum canal que eu vi que resolveu, ou que disse que resolveu, seguindo essa recomendação de resolver utilizar todas as cores da bandeira nacional e que sequer teria a resposta aqui, beleza? Se ele tivesse utilizado de fato as 4 cores, tá? Então, enfim, não foi algo que eu tenha pensado na hora da prova, mas é uma discussão válida para essa questão aqui, beleza? Fica essa ressalva quanto a esse texto aí que não ficou tão bem escrito, beleza? Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. Essa questão apareceu no Enem 2016, segunda aplicação, diz o seguinte: para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Bom, eu vou começar esse problema
tentando resolver só usando o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem em uma tacada só, beleza? Então vamos lá. Ele tem 3 lápis, né? De cores diferentes. Então, deixa eu só destacar isso aqui. 3 lápis de cores diferentes. E a menina vai pintar somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento... Opa, nada a ver isso aqui. Ligados por um segmento tenham cores diferentes, beleza? Então, tanto faz por onde você vai começar, só que, de novo, como ele fala, ligadas por um segmento terem cores diferentes, é a mesma ideia da questão anterior. Você vai ter que ir caminhando para regiões vizinhas, beleza? Independentemente de onde você começou. Eu vou seguir a ordem, A, B, C, D. Para A, você teria 3 possibilidades, beleza? Porque ela tem 3 lápis de cor diferentes. Para B, você não poderia usar a mesma cor que você utilizou em A. Logo, você vai ter 2 possibilidades. Certo? Para C, você não vai poder utilizar a mesma cor que você utilizou em B, ou seja, você também vai ter aqui 2 possibilidades, certo? O problema está em D. Por que o problema está em D? Porque aqui, quando eu resolvo essa questão em sala, eu pauso e faço uma pergunta. Então, quantas possibilidades a gente teria para D? Alguns alunos vão responder 1, outros alunos vão responder 2. Beleza? E por que alguns respondem 1 e outros respondem 2? Quem responde 2 está pensando que essas 2 cores podem ser iguais, e de fato elas podem ser iguais. Eu poderia, sei lá, se eu pintasse de verde, amarelo e azul, poderia ter pintado aqui de verde, poderia ter pintado aqui de azul e depois ter pintado aqui de verde. Então sobrariam para essa pintura de D o azul ou o amarelo. Só que eu também poderia ter pintado aqui de amarelo. E aí, alunos que pensam nesses 2 vértices com cores diferentes, respondem que eu só tenho uma forma de pintar aqui, beleza? E o grande problema é esse, eu não sei como que eu vou fazer essa pintura, eu só estou colocando as quantidades de possibilidades. Então, pode ser que A seja igual a C, o que levaria a 2 possibilidades, mas pode ser que o A seja diferente do C, o que levaria a só uma possibilidade para D. O que a gente faz nessas situações? A gente já viu lá no primeiro vídeo, no primeiro ou no segundo vídeo, agora eu não lembro bem. Mas o que a gente faz nessas situações? Você tem que ramificar o problema, você tem que quebrar em 2 ou até mais casos, dependendo da situação do problema. E o que gerou essa nossa dúvida para D foi não saber se o A seria igual ao C ou se o A seria diferente do C. Então, quando a gente for ramificar em 2 casos, a gente vai ramificar em um caso em que o A é igual a C e um outro caso em que A é diferente de C. Então, vamos lá. Fazendo isso, primeiro caso, vou colocar aqui, é o que o A é igual ao C, e o segundo caso vai ser aquele em que o A é diferente de C, beleza? Então, vamos colocar aqui as possibilidades para A, para B, para C e para D. A, que é o primeiro que eu vou pintar, eu tenho 3 possibilidades. Só que agora, se o A é igual a C, eu já vou pular para o C. Por quê? Se eu tenho que pintar esse da mesma cor de A, então eu não tenho escolha. A cor do C tem que ser a mesma do A. Então, eu só tenho uma possibilidade, que é justamente a cor que foi escolhida para o A. O B, como essas duas aqui vão ser iguais, eu vou ter 2 possibilidades. E como esses 2 vão ser iguais, para D eu também vou ter 2 possibilidades, porque aqui sendo igual vão sobrar 2 cores para eu pintar o D, beleza? Logo, eu vou ter aqui 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que é igual a 6 vezes 2, que são 12 possibilidades, beleza? Isso para o primeiro caso, certo? Que é o caso em que o A é igual a C. Só que eu tenho outro conjunto de soluções, que são os casos em que A é diferente de C. Então, esses 2 conjuntos, eles são disjuntos, eles não têm interseção, não tem soluções aqui que aparecem aqui. Então, usando a ideia do princípio aditivo, vou ter que pegar essas soluções e somar com as que estiverem aqui embaixo. Ou você lembra do princípio aditivo, ou você lembra da regrinha do ou, porque você vai ter que o A é igual a C, ou o A é diferente de C. E como a gente já viu lá no início de combinatória, o E é multiplicativo e o ou é aditivo. Então, nosso segundo caso com A diferente de C, vamos lá, A, B, C, D. Então, para A, eu vou ter 3 possibilidades. Como agora eu tenho uma restrição, que é o C diferente do A, eu vou pular para o C. E o C, se ele é diferente do A, eu vou ter 2 possibilidades. Uma vez pintado esse daqui de alguma cor, por exemplo, amarelo, e esse ali de uma cor diferente, por exemplo, azul, eu só vou ter
uma possibilidade para B, que seria o verde, né? Se eu pensasse em verde, azul e amarelo. E, uma vez pintado esses dois de cores diferentes, como por exemplo o A de amarelo e o C de azul, eu só vou ter também uma possibilidade para o D. Logo, para essa configuração A diferente de C, eu vou ter 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 possibilidades, beleza? E aí, somando esses dois casos, 12 com 6, a gente vai ter como resposta aqui letra C, que são 18 possibilidades. E aí, só aplico essa questão para vocês e mostro ela resolvida e tal. E logo na sequência eu mostro essa daqui, tá? O que que você vai pensar? Essa questão a gente vai ver que ela tem as mesmas, aparentemente, então mesmas entre aspas, as mesmas características dessa que está aqui, beleza? Você tem 4 vértices, não podem ser pintados de mesma cor, tem 3 cores disponíveis, vermelhas, azuis e verdes, só que ele tem um detalhe aqui que a gente vai ver já já, que é esse molde no formato de um losango não quadrado, beleza? Então, se você ainda não teve tempo de fazer essa questão, dá uma pausa aqui no vídeo, é interessante que vocês tentem fazer especialmente essa questão já tendo visto a solução dessa, beleza? E aí a gente já resolve aqui. Bom, voltando aqui para a nossa solução. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Então, 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado. Isso aqui vai ser fundamental para a gente, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Letra A, 6, letra B, 12, C, 18, D, 24, E, 36. Antes da gente começar a solução, vamos primeiro analisar esses 3 casos aqui, porque se você entendeu o que eu vou falar desses 3 casos, quando a gente for ramificar, porque isso aqui vai ser impossível da gente fazer numa tacada só no princípio multiplicativo, vai ficar mais claro, tá, para vocês, se vocês entenderem o que eu vou falar aqui agora. Então, essa configuração da joia, vocês acham que ela é igual ou ela é diferente dessa configuração aqui? Pensa aí rapidinho. Bom, essa configuração é diferente dessa daqui, beleza? Já já vocês vão entender o porquê. Essa configuração, vocês acham que é igual ou diferente dessa que está aqui do lado? Pensem aí rapidinho. Bom, essas duas configurações, elas são iguais, beleza? Ué, Fredão, mas o que você fez daqui para cá não foi trocar o verde de posição e daqui para cá não foi trocar o amarelo e o azul de posição? Como é que essas duas são iguais e essas daqui são diferentes? Bom, voltando aqui, quando ele fala que essa figura é um losango não quadrado, o losango tem como característica ter todos os lados iguais, beleza? E o quadrado tem como característica ter, além dos lados iguais, todos os ângulos também iguais. Então, na verdade, lá na geometria plana, a gente diz que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Por isso que ele falou em losango não quadrado. Então, para garantir que isso seja um losango, mas que não seja um quadrado, a gente tem que garantir que esses ângulos não sejam todos ângulos de 90 graus, ângulos retos. Para isso, como o losango tem como característica esses dois ângulos serem iguais e esses dois ângulos aqui opostos também serem iguais, de certa forma a gente tem aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa e um ângulo alfa, e aqui você tem 2 ângulos que eu vou chamar de beta e de beta. E necessariamente o alfa é diferente do beta, porque se eles fossem iguais, teriam que ser todos iguais a 90 graus e você teria um losango que é, na verdade, um quadrado. E o que isso importa para a gente na resolução dessa questão? É como se a gente tivesse aqui um ângulo que eu vou chamar de agudo, por parecer mesmo, não tem nenhuma garantia disso no desenho, mas você tem um ângulo agudo e você tem um ângulo obtuso, beleza? Então, se a gente observar aqui nessas duas configurações, apesar de eu ter 2 verdes, um amarelo e um azul, aqui os verdes estão em ângulos agudos e aqui os verdes estão em ângulos obtusos, beleza? Já daqui para cá, os verdes estão em ângulos obtusos
E o amarelo e o azul, eles estão em ângulos agudos. Pensa nisso daqui como uma joia. Imagina que você comprou essa joia e essa joia e você guardou essas duas joias numa gaveta. Se você misturar essas joias lá, você depois, quando você retirar essas duas da gaveta, você não vai ter como distinguir essa joia dessa, porque elas vão ter uma simetria com relação a esse eixo horizontal. Beleza? Porque se você fizer uma rotação aqui, você vai gerar exatamente essa joia, certo? Já aqui, essas duas joias, você tem como distinguir, porque elas não são simétricas nem com relação à vertical, nem com relação à horizontal. Beleza? Porque aqui os verdes estão nos vértices agudos e aqui eles estão nos vértices obtusos. Já se eu tivesse feito, por exemplo, vou apagar isso aqui agora. Se eu tivesse feito uma outra pintura, como por exemplo essa daqui, o que vocês acham dessas duas joias? Vocês acham que elas são a mesma joia, representam a mesma joia na nossa contagem ou representam joias distintas? E a resposta é, elas são joias idênticas, porque existe também uma simetria na vertical. Se você gira isso daqui, você não consegue distinguir essa joia dessa joia que está aqui, beleza? Então, uma tentativa que você poderia fazer para poder resolver essa questão seria, agora eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Seria, bom, para A eu tenho 4 possibilidades, depois vou para B, eu vou ter desculpa, 4 não, né? A gente tem 3 cores nesse problema, 4 era no outro. Então aqui a gente tem 3 possibilidades, aqui a gente teria 2 possibilidades, aqui a gente teria 2 possibilidades, e aqui você não sabe dizer a letra C, porque você não sabe se esses dois são iguais ou são diferentes. Mas olha só o que aconteceu nessa questão na hora da prova. Alguns alunos acharam essa questão muito fácil, por quê? Porque eles pensaram nessas duas cores diferentes e colocaram que aqui só teria uma possibilidade. E aí você encontraria 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é 6 vezes 2, que é 12, vezes 1, que é 12, e que coincidentemente é a resposta correta, é o 12. Então alguns alunos acertaram e nem se tocaram no grau de complexidade dessa questão. E isso em combinatória pode acontecer, você pode acabar acertando pelo motivo equivocado, tá? E essa solução você não pode fazer. Porque aqui embaixo, na verdade, você teria uma dúvida se seria 1 ou 2. Você não sabe dizer aqui, porque você não sabe se esses dois têm as mesmas cores ou cores distintas. Mesma situação que aconteceu nesse problema do Enem 2016, segunda aplicação. Beleza? Então, como é que eu vou quebrar esse problema? Eu vou quebrar de uma maneira um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu vou quebrar, em primeiro caso, pedras com 2 cores. E segundo caso, pedras com 3 cores. Porque é óbvio, se eu só tenho 3 cores disponíveis, eu não posso pintar todas elas de cores diferentes. Então eu não vou ter nenhuma joia dessa, nenhuma pedra com 4 cores diferentes. E eu também não tenho como ter todas com a mesma cor. Então, ou eu vou ter 2 cores, que seria o caso, por exemplo, pintar aqui de verde, verde, amarelo, amarelo, é uma possibilidade totalmente válida. Ou eu vou ter uma joia, ou eu vou ter uma joia, deixa eu apagar isso aqui, em que eu tenha 3 cores, né? Como a gente já tinha desenhado aqui antes, mas posso desenhar de novo, tipo azul, azul, verde e amarelo. Beleza? Então vamos começar pensando nas joias de 2 cores. Vamos começar pensando em joias que tenham mais ou menos esse formato que está aqui, certo? Se a gente pensar em A, vou desenhar aqui, A, aqui é D, aqui é B e aqui é C. Se a gente pensar em A gente tem 3 possibilidades, eu não vou ter nenhum problema. Só que se as pedras têm 2 cores, obrigatoriamente eu vou ter que o A tem que ser igual ao C e o B tem que ser igual ao D. Então, quando eu escolher o A, obrigatoriamente a cor do C vai ter que ser a mesma. Então, para C eu só vou ter uma possibilidade. E para B e D, quando eu escolher a cor do B, por exemplo, que eu posso fazer de 2 formas, porque eu não posso repetir essa cor que está aqui, então obrigatoriamente o D eu só vou ter uma possibilidade. Então as pedras com 2 cores, você tem 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 vezes 2, que é 6. Você tem 6 possibilidades aqui, certo? Então, vou marcar aqui 6. Já se você tiver pedras com 4 cores, com 3 cores, então você pode ter aqui B, D, aqui C.
Se essas pedras têm 3 cores, a gente vai ramificar aqui em 2 situações, tá? Ou você vai ter 2 cores iguais em A e C, ou você vai ter 2 cores iguais em B e D, certo? Ou essas cores iguais vão estar aqui nos ângulos agudos ou nos ângulos obtusos. Seria, por exemplo, essa configuração. Aqui você tem as cores iguais nos ângulos agudos, ou você poderia também ter essa outra configuração aqui, beleza? Com as cores iguais nos ângulos obtusos, correto? E você tem aqui pedras com 3 cores. Bom, se A for igual a C, então vamos lá. A, você tem 3 possibilidades, para C você tem uma possibilidade. Só que, vamos fazer um desenho para ir acompanhando. Suponha que você escolheu colocar aqui verde, beleza? Quantas possibilidades você teria agora para pintar B e D? Teoricamente, você teria 2 para B, 1 para D, que poderia ser amarelo e depois azul, ou azul e amarelo. Mas a gente já viu que graças a essa simetria vertical, o azul com o amarelo ou o amarelo com o azul representam a mesma pedra, beleza? Logo, para esse conjunto aqui, para essa dupla BD, você só vai ter uma possibilidade, você não vai ter 2, beleza? Que é as cores que sobraram. Se você colocou verde aqui, por exemplo, no A e no C, as cores que sobraram foram o amarelo e o azul. Então, obrigatoriamente, você vai colocar amarelo e azul, e tanto faz se você colocou assim, ou se você colocou ao contrário, porque essas 2 pedras são idênticas. Então, você não tem 2 possibilidades para B e uma para D, você tem uma para essa dupla, beleza? Logo, você vai ter 3 joias com esse formato. Beleza? E por fim, vai seguir uma mesma lógica aqui. E aí a gente vai terminar a nossa aula. Para B e para D, B você teria 3 possibilidades. Se B é igual a D, você vai ter uma possibilidade apenas para o D. Para A e para C, pelo mesmo motivo explicado aqui acima, você só vai ter uma possibilidade. Logo, você vai ter aqui um total também de 3 possibilidades. Beleza? Totalizando 6 mais 3 igual a 12. E se você ainda está inseguro, eu já deixei aqui montado vários desenhos com todas as pinturas que a gente poderia ter feito e a gente vai confirmar agora esse nosso resultado. Então, pedras com 2 cores, a gente viu que são 6, correto? Bom, as 6 estão desenhadas aqui. Você pode ter verde, verde, amarelo, amarelo, verde, verde, azul, azul, com os verdes aqui nos ângulos agudos, ou você pode ter o amarelo nos agudos com verde no obtuso ou azul no obtuso, ou azul nos agudos com verde no obtuso e amarelo no obtuso. Você consegue ver mais alguma configuração com pedras que tenham apenas 2 cores? Bom, com certeza não, beleza? Porque só existem essas 6 aqui. E pedras com 3 cores, a gente viu que são 6 no total. Em 3 delas você vai ter o A igual ao C, que são esses vértices agudos. Então, os 3 que têm os vértices agudos iguais são esse que tem o A e C de verde, esse que tem o A e C de amarelo e esse que tem o A e C de azul, beleza? Notem que se aqui é verde, tanto faz se é amarelo e azul, ou azul e amarelo, eles vão ser idênticos, beleza? Então esse e esse são as situações em que eu tenho A igual a C. E o B igual a D são essa possibilidade com B igual a D verde, essa possibilidade com B igual a D amarelo e essa possibilidade com B igual a D azul. Beleza? O que totaliza 12, logo a nossa resposta é a letra B. Beleza? Então aqui vocês puderam ver algumas questões que envolvem o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo e como elas vêm sendo cobradas no Enem. Tá? Notem que, em geral, tirando essa primeira questão aqui, que é mais clássica, que é a questão de senha bancária e tal, as outras questões têm um nível bem mais complicado, tá? Então, eu ainda vou falar um pouco disso no canal, aí numa série que eu vou fazer sobre a teoria de resposta ao item, sobre o Enem, mas, em geral, questões de combinatória você não deve fazer no começo da prova, tá? Elas só vão valer, de fato, se você já tiver acertado mais de 30, 35 itens, beleza? Então, vocês podem aí, no primeiro momento, pular essas questões de combinatória que não vai te prejudicar em nada lá no Enem se você não fizer, beleza? É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, porque tudo isso ajuda na divulgação da página, né? Nos cálculos lá algorítmicos do Google para poder divulgar o nosso canal, enfim. Então, qualquer
like, comentário, divulgação que vocês façam vai ajudar bastante a gente aí no crescimento do canal e lógico que vai motivar a gente a fazer cada vez mais vídeos aí para vocês, beleza? Então deixa aí seu like, seu comentário e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Um abraço.